Irmãos, boa noite. Vamos orar e depois nós vamos para o nosso estudo da noite, que é lá em Atos capítulo 19. Vamos lá. Senhor, obrigado pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado também, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Eu agradeço, ó Pai, por todos nós. Muito obrigado também pelos irmãos que têm se dedicado à transmissão, comunicação e som da nossa igreja, ó Pai, todas as quartas-feiras com a gente. E também os irmãos que estão em casa, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Nesse momento, nos ajude no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, por favor, Atos capítulo 19. Hoje, tem bastante coisa de acontecimentos. A gente tem algo a aprender, claro, sem nenhuma dúvida, né? É a palavra de Deus. Mas eu vou tentar chegar no final hoje, pastor Viana, desse texto, porque, na verdade, o texto vai falar sobre o motim que ocorreu lá em Éfeso. Tá? Então, algumas coisas são importantes. Uma das coisas que eu não quero esquecer de dizer hoje. Irmãos, a gente está olhando para esse texto aqui, antes de ler Atos, espera aí, deixa eu só ver aqui rapidinho. É que eu não estou achando aqui o versículo no capítulo 20, mas quando a gente chegar no capítulo 20, a gente vai passar por esse verso. Mas, irmãos, Paulo ficou bastante tempo em Éfeso, viu? Já ia pensar, estava pensando que é essa aqui, mas foram 3 anos, irmãos. Mas eu estava pensando que estava fácil de achar aqui, mas tudo bem. É o seguinte, quando a gente pensa em algo que deu muito, muito certo, muitas vezes qual é o nosso coração? O nosso coração é continuar. E muitas vezes a gente não entende quando uma pessoa, ela precisa sair. Mas é assim. Nós precisamos lembrar do seguinte. Nós passamos um período na nossa igreja aqui, os irmãos aí mais antigos vão lembrar, que saiu um montão de gente. Um montão de gente saiu da igreja, mas para o campo missionário. Eram pessoas super ativas, lógico, né? Deus não chama quem não está fazendo nada, irmãos. Deus chama quem está fazendo as coisas. Então, você pode ver. Só que agora, a gente passa por um período que a gente não vê ninguém saindo de Vila São José para fazer alguma coisa. Está vendo? Naquela época que as pessoas saíram, a nossa igreja era cheia de manhã e de noite. Hoje ninguém sai. E quando você vai no culto de manhã, é uma bênção, Vila São José. Mas no culto à noite, várias cadeiras vazias. Pode ver que é assim. Então, olha, aqui é um caso de sucesso, o trabalho em Éfeso. Mas olha só o verso 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Pronto. Irmãos, só para a gente lembrar aqui, ó. Verso 17. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Só para a gente ter um exemplo. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Vocês lembram que valor é esse? Quem lembra? Que valor é esse, assim? 167 anos de serviço. Se você pensar que um dinheiro era o salário de um trabalhador por dia. Irmãos, tinha mais de 100 anos de trabalho aqui. Então, você tem, aqui não dá para converter, você tem que pensar quanto você ganha.
Se você ganha 1.000, imagina, 1.000 por dia. Tem que pensar nisso. É 50.000 vezes 1.000. Isso aqui é um caso de sucesso ou não é? Aí lembra, ficou um montão de tempo na sinagoga. Lembra disso? Aí a Bíblia fala 2 anos em Éfeso, aqui no capítulo 19. Só que quando chega no capítulo 20, é que eu não estou achando o versículo. Perdi o versículo, desculpa. Mas a gente vai, são 3 anos, se não me falha a memória. Se alguém aí, pô, aí 3 anos, vê se acha aí, numa Bíblia aí, que procura aí, no capítulo 20. Então, olha só. É um caso de sucesso. O que ele quer? Ir embora. É isso que ele quer fazer. Você vai entender isso? Não, mas é o Senhor Deus trabalhando na vida da igreja. Irmãos, nós precisamos de ter esse relacionamento com Deus. Está fazendo sucesso? Puxa vida. Achou? 20 e 31, irmão? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha aí, ó, está vendo? Ele na despedida dele, 3 anos a Bíblia diz, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então é assim, uma das coisas que eu tenho falado para o grupo de louvor aqui, e aí tem irmãos aqui do grupo de louvor, você preparou alguém? Você tem preparado alguém? Eu e o pastor Viana, a gente tem que preparar alguém. Porque, olha, irmãos, várias coisas podem acontecer comigo com o pastor Viana, viu? Não é só morrer, não. Tem gente preparada para ficar aqui? Ou se, de repente, falar assim, eu estou indo para outro lugar. Então, eu preciso pensar nisso. Este homem tinha gente para ficar com ele. Porque, olha só, eu estou mudando o meu jeito de pregar hoje, eu estava com uma coisa na cabeça, eu estou com outra já. Espera aí, olha só. Capítulo 19, verso 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco. Aristarco aparece, companheiro de Paulo. Aí no capítulo 20, ó aqui, ó, verso 4, e acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco. Olha aí, companheiro de, olha, lá vai, daqui, sabe onde esse homem vai parar? No naufrágio. E você assistiu a mensagem do último capítulo de Colossenses? Quem é que estava preso com Paulo? Aristarco, Colossenses 4:10. O homem é companheiro dele no motim aqui que fizeram. Quer defender o amigo. O homem é companheiro de naufrágio. O homem é companheiro de prisão. Então, aí eu vejo esse homem chamado de Paulo aqui, o nosso apóstolo que a gente tem estudado, o livro de Atos. E aí eu olho para a gente aqui, a gente quer ficar no conforto. Não tem, e quem fica no conforto não está errado. Deus te chamou para ficar no conforto? Fique. Mas pelo menos ore para a gente ter gente que vai embora. Né? Vamos orar por obreiros na seara? É isso que é o nosso papel. E, verso 21 do capítulo 19, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E é aquele negócio, daqui a pouco ele vai chegar em Roma. Vai ou não vai? Quem lembra? Foi do jeito que ele queria? E isso não foi. Mas eu pergunto para os irmãos, não foi do jeito que ele queria. Mas domingo a gente já começa um pouquinho a entender a obra de Deus. Eu acho que os irmãos já entenderam um pouco da obra de Deus antes da gente chegar lá em Roma. Porque a gente estudou Colossenses junto. E Onésimo é gerado na prisão.
Não foi do jeito que ele queria ir. Deus levou ele para lá. E também não vamos esperar que o caminho seja do jeito que a gente planeja, não. A gente tem que planejar sim. Paulo estava planejando ou não estava? Estava. O objetivo dele é chegar em Roma ou não era? Ele chegou? Você que leu Atos, chegou ou não chegou? Foi do jeito que ele queria? Mas a obra parou? Uma das coisas que, eu não sei se vocês lembram, mas está no meu coração e eu vou falar sempre. Paulo estava preso. Mas a palavra não estava. Então ele queria ir para Roma. E enviando a Macedônia, 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Está vendo? Então, é aquele negócio. Quando ele quis ir para a Ásia, Deus deixou? Não, lembra? Passa a Macedônia. Aí vai lá para Filipos. Aí aquele negócio que o pastor Edelbrando ensinou para a gente. Deus fecha a porta, mas não joga a chave fora. Tinha uma obra maior para ele na Ásia. Ele fica aqui, na Ásia. Muito bem. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço, olha só, acerca do caminho. Na sua Bíblia, o caminho está escrito com letra maiúscula? É, porque era assim que seguir a Cristo se chamava, o caminho. Então teve um alvoroço. Por quê? Poxa vida, olha quando que eu vou pregar sobre isso. Olha só o período, pelo menos, da minha timeline, que fica aparecendo aquele pastor lá, reclamando da música da moça. Vocês viram isso daí? Não viram? Eu vou mandar para vocês. Então eu vou fazer questão de mandar quando eu aparecer. Aí eu fui pesquisar aquele homem. Eu fui pesquisar. Ele falou que a música da moça é errada. Chamou a música da moça de lixo. Ele é bispo da Assembleia de Deus. É bispo da Assembleia de Deus, estou falando. A casa dele é de 35 milhões. 35 milhões a casa dele. Eu espero que seja mentira aquilo lá. Aí você vê aqui, ó. Olha só. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Existia uma deusa, e o templo dela não foi totalmente destruído, não. Dá para ver uma partezinha dele ainda. Mas só que o templo dessa deusa aqui está aí nas ruas. Ó. É esse hotel com M. Que um crente nunca deveria levar a sua esposa num lugar daquele. Num lugar de prostituição, aliciamento, adultério, homossexualismo. É lá que acontece essas coisas. Nunca devia nem passar pela cabeça de um homem colocar a sua esposa santa naqueles lençóis. O templo continua por aí. Continua. Agora, vocês perceberam, veja que se não está no coração do homem, isso daqui, ó. E que Deus nos abençoe. Os irmãos sabe da gente mesmo. Pastor Viana vai completar agora 33 anos, hein, pastor Viana? É 33, irmão? 33 de ministério? 32, né? Pronto. 32 anos. Eu estou há 20 anos e a gente não enriquece, irmão. Que está acontecendo alguma coisa estranha com a gente, irmão. A gente é muito burro, irmão. Olha, pastor Viana, não tem nada de errado com nós dois, não, irmão. Um 33 anos vai morrer pobre, o outro com 20, ainda tem chances de mudar esse negócio aí, irmão. Olha isso aqui, a primeira coisa que a pessoa fala da religião dela, esse Demétrio aqui, ó.
Ó, vamos ver de novo. Qual foi? Ele está preocupado com a deusa dele? A preocupação dele é porque estão ofendendo Diana? Depois, você que conhece o texto, você sabe, ele vai falar isso, é mentira dele, ou sei lá, ou está em segundo plano. Hein? A preocupação dele qual é? A grana. Não é igualzinho os caras de hoje. Irmãos, é a mesma coisa. Estou brincando, tá? Será que só eu e o pastor Viana aqui não fica rico nesse mundo, gente? Eu estou brincando, hein, não é? Não é para se ofender. Mas também se for defender os filhos do diabo, eu já estou falando que eles são. Eles são filhos do diabo. Pronto, falei de novo. Falei. Que eles são, é isso que eles são. Falsos profetas. O meu medo, sempre eu digo isso, o meu medo é que chegue um membro de Vila São José um dia, alguém pergunte, me diga um nome de um falso profeta nesse país, e ela fale, não sei. Não sei. Talvez você fale, não sei, porque você não conhece. Mas quando você vê o que eles fazem, pronto, você vai falar, não, peraí, isso é falso profeta, isso aí parece Demétrio. O que Demétrio fazia? Peraí, eu vou ler de novo, verso 24. Porque um certo ourives da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, não dava pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Pronto. Ele está falando isso daí. Ele está falando mentira? Está falando verdade. Certo? E também não vem com conversa com a gente. Não vem com conversa. É o seguinte, irmãos. Só há um mediador entre Deus e os homens. Pronto. É ou não é? Só há um mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus. Acabou. Ninguém está entre a gente e Jesus. Ninguém está entre a gente e Deus. O Senhor Jesus, Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu. Então é o seguinte, precisa de Cristo mais alguma coisa? Vou falar de novo, é seita. É seita. Não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Em o nome de igreja, pode ter todo o poder do mundo. Pode ter todo o poder do mundo. É uma seita. O Senhor Jesus precisa de ajuda de mais alguém? Então, se a resposta é sim, se tem alguém convencendo o Senhor Jesus, onde eu vou parar com isso daí? Ele se faz homem, vence a morte, senta à destra do Pai, e aí, tem alguém junto com ele. Não são Deus. Espera aí. É Salmo 115? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Ninguém. Marola. Opa, alguém falou sim? 115? Espera aí que eu quero ver. Pronto, aqui. É isso aí, pastor, obrigado. Os ídolos dele, verso 4 do capítulo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Aí, vamos lá, eu vou falar, e vocês, por favor, completem. Tem boca, isso. Tem olhos, tem ouvidos, narizes tem mãos, tem pés tem, nem som algum sai da sua garganta. Aí o que a Bíblia diz? Não sou eu que estou mandando maldição na vida de ninguém, não sou eu. Nem poder para isso eu tenho. Ninguém aqui está debaixo da cobertura. Tá, pastor Viana, agora mudou as coisas aqui. Alguém aqui, se você sair daqui, você vai perder a cobertura. Já ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar?
Pois ouça, para você falar que é seita, onde ele está. Pois ouça. Ninguém aqui está debaixo de cobertura nenhuma de pastor. A gente é coberto pelo sangue de Cristo. A gente é templo do Espírito Santo. Aí, não estou mandando maldição, porque eu não tenho nem poder para isso. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos que neles confiam. Pronto. Não são deuses mesmo, é o que Paulo tinha que falar. Está tudo certo. E aí a Bíblia voltou lá em Atos de novo. E não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito. Está vendo? Qual a primeira preocupação deles? Grana. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem? Deixa morrer um para ver. Deixa. Eu gosto uma vez do pastor, não sei se foi o pastor Viana, não vou falar que foi ele, se não foi ele fala quem foi depois, ele que me contou. Não sei se foi na família dele ou ele foi negócio de advogado. É porque eu não quero, eu não sei o quê, eu não faço questão. Ah, então dá tudo para mim. Quando a pessoa falou, dá tudo para mim, não foi? Aí ele falando, aí os outros, peraí. Todo mundo estava humilde, até que um doido falou, então é tudo meu. Pronto. Aí, peraí, tudo seu não. Então já fala a verdade logo, vamos dividir tudo certinho, assina aqui, meu querido. Pronto, está tudo certo na nossa vida. A primeira preocupação, irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado, Deus seja louvado, porque a gente domina o dinheiro e não o dinheiro domina a gente, certo? Nessa igreja, não tem faltado nada para nós, irmãos, não tem faltado nada para aqueles que a gente apoia, irmãos, não tem faltado. Ó, você que tem bastante tempo de igreja, você que tem pouco tempo de igreja, você tem participado das coisas de Vila São José, não tem faltado nada, irmãos. A gente vai, olha, precisou do dinheiro para fazer o negócio da bateria? A gente tinha e mandamos dinheiro para pessoas mais uma vez esse mês, hein, Mauro? Mandamos dinheiro? Mandamos. Então, dá para servir a dois senhores? Não. Então, quem personificou o dinheiro não fui eu, foi Cristo. Ele falou que é uma pessoa. E a gente sabe que o amor ao dinheiro, esse negócio, a avareza, é a raiz de todos os males. Não estou falando para ninguém ser irresponsável com dinheiro, tem que entender o que estou falando, né? É para juntar o seu dinheirinho, para quando você precisar sim, tá bom? Agora o problema é que quando você precisa, você não quer usar, porque ama, ou quando alguém precisa, você não quer repartir, porque você ama desse jeito. Então tem que ter equilíbrio. E não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande Deus, agora vem a preocupação com Diana. Depois ele fala 2 vezes de dinheiro. Esse Demétrio, tem alguns Demétrios por aí, viu? Cuidado com eles. O próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. Pronto. Agora, irmãos, começa o motim. Verso 28. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e a Bíblia diz, e unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo de viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Irmão, tinha uma equipe junto com os irmãos ali, tá? E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Aí, irmãos, a gente sempre tem que pensar em como as coisas acontecem. E nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente precisa saber bem o porquê a gente faz o que faz, fala o que fala, vive do jeito que a gente vive. Aqui é o seguinte, aqui a gente faz as coisas, irmãos, como crentes, porque nós temos a orientação do Santo Espírito. Então, vamos lá.
Se vocês precisarem de um pastor, vocês têm? Tem, não tem? Tem até mais de um. Tem 2 que sempre estão aqui, tem o pastor, que é membro da igreja, que cuida da congregação, tem até bastante pastor. Certo? Tem, não tem? Não é isso? Mas espera aí. Vocês são o templo do Espírito Santo também? Tem a palavra? Ué, tá vendo? Ó, gente. Então não é difícil a gente pensar nas coisas. Mas quando a gente faz parte de uma confusão, que não pode ser o caso de uma igreja, acontece o que está acontecendo aqui. Porque a Bíblia vai nos ensinar uma coisa, verso 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra. Porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Tá, é isso aí, ó. O irmão está rindo, tem que rir mesmo. É um negócio louco. Só que Deus está permitindo que isso aconteça com a equipe. E veja a quantidade de gente que está envolvido nisso daqui. Aristarco e Gaio foram pegos. Paulo quer voltar. Os discípulos não deixam. Não vamos esquecer, o ministério era um sucesso. Lembra? Era um sucesso. Aqui a gente está vendo pessoas importantes, aqui fala principais da Ásia na minha Bíblia, no verso 31, fala, e também alguns dos principais da Ásia, que eram amigos de Paulo, lhe rogaram que não se apresentasse. Então era muita gente envolvida. E a gente também pode pensar, por que Deus permitiu uma coisa dessa? Irmãos, é o seguinte, a gente sempre tem que lembrar que as coisas do mundo acontecem com todo mundo. Eu gosto de falar com vocês aquilo lá, avião que tem crente, cai ou não cai? Cai, irmãos. Crente morre das mortes que tem por aí, câncer, atropelamento, assassinato, morre ou não morre? Morre, vai fazer o quê? A gente não quer isso, a gente vai sofrer as aflições do mundo. No mundo tereis aflições. As aflições do mundo acontecem com a gente também. E as coisas que acontecem no mundo, algumas vezes influenciam as nossas vidas. Irmãos, a gente vive, desculpa a gíria, numa boa aqui no Brasil. Mas enquanto estiver acontecendo, eu tenho que falar. Irmão, os irmãos da Nigéria, vocês acham que eles estão assim? Ó? Os irmãos da Nigéria estão assim, tranquilos? As coisas do mundo influenciam a gente. Então, agora, os irmãos aqui, eles vão sofrer um pouco. Porém, aí Deus vem e nos ajuda também. Então, verso 33, a Bíblia diz, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Mas só que Deus continua trabalhando. Teve gente que quis fazer alguma coisa. Está vendo? Paulo não precisava ir lá, porque Deus estava cuidando das coisas. Então, eu só estou contando história para os irmãos. Eu vou tentar terminar hoje, que é só história. Deus está cuidando das coisas. Uma pessoa tentou, não deixou. Aí, veja o verso 35. Então o escrivão da cidade, opa, como é que o livro de Provérbios fala sobre o coração do rei mesmo? Quem lembra? Hã? Não é? Não é? Ele inclina para onde ele quer. Mas acho que ele fala, é como uma correnteza, né? Não fala isso aí? Não fala, não é esse texto, Manola? Depois os irmãos veem, mas ele inclina, todo mundo está concordando, ele inclina, não inclina? Ao escrivão aqui da história, vai aparecendo as pessoas aqui, ó. O que fala? Aí. Como ribeiro de água? Pronto, eu pensei que correnteza, mas ribeiro, né? Está vendo? Olha aqui. Alexandre não conseguiu nada. Paulo precisou ir lá? Talvez, já pensou? Vocês lembram de Davi, quando ele estava em Quis? Era Quis, que ele pergunta, Saul vem? Aí Deus fala, vem. Se eu ficar, o povo me entrega?
Lembra isso aí? Entrega. Ó, Davi, ó, foi embora, lógico. Ué, Davi podia falar, Senhor, eu vou ficar. Eles vão te entregar, Davi. Aí, Moisés fala para eles, não vá lá atrás. É Moisés que fala? Não, Elias. Elias fala, não vai. Nós vamos, que a gente quer obedecer. Não tem jeito. Paulo não precisava ir lá, Deus estava cuidando de tudo. Tem vezes que Deus avisa. Tem gente que ouve, Davi, ó, foi embora. Tem gente que não ouve. Aqui, Deus estava cuidando de todas as coisas. Verso 35, então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Precisa ficar gritando aí 2 horas? Vai vendo. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Aí ele começa a falar para o pessoal, ó, cuidado com o que vocês vão fazer. Vai continuar o texto. Porque esses homens que aqui trouxestes, nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Está vendo? Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E aí Lucas conclui, e tendo dito isto, despediu a assembleia. Pronto, acabou. Deus está cuidando das coisas. Paulo queria ir. Adiantava? Não, talvez ele ia ser morto. Mas aí o Senhor Deus, cuidando de todas as coisas, em algum momento, ele levanta alguém para apaziguar as coisas. Pronto. E aqui a gente termina o capítulo 19, não terminamos ainda a estadia de Paulo em Éfeso. Tá? Que Deus abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe agora a gente que vai voltar para casa, ó Pai, e os irmãos que estão em seus lares. Que todos nós possamos glorificar o teu nome através, ó Pai, das nossas vidas. Que o Senhor nos use para a tua glória, todo momento, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tchau, tchau para os irmãos de casa. Irmãos, Deus abençoe a todos.